Interrogante. Nesse momento, aqui sentado nesse pavilhão, não sinto medo, porque estou te escutando. Mas esse medo pode reaparecer quando eu sair do pavilhão. Krishnamurti. Mas não pode agora, aqui no pavilhão, ver o medo que porventura ontem tivestes. Não pode invocá-lo, chamá-lo? Interrogante. Pode tratar-se de temores relativos à proteção da vida. Krishnamurti. Não importa qual seja a espécie de medo, mas há necessidade de dizer: não sinto temores agora, mas quando sair daqui, tornarei a senti-los? Interrogante. A gente pode invocá-los, como disse, pode chamá-los, mas já nos preveniu a respeito desse ponto. Apelar para a memória, para o pensamento relativo ao medo. Krishnamurti. Eu estou perguntando, preciso esperar até sair desse pavilhão para descobrir quais são os meus temores? Ou enquanto estou aqui sentado, posso estar cônscio deles? Nesse momento não tenho medo de que alguém me diga certas coisas. Mas quando me encontrar com um homem que me vai dizê-las, sentirei medo. Não posso ver agora o fato real? Interrogante. Não está sugerindo um exercício? Krishnamurti. Não, nenhum exercício. Que medo tem de fazer exercícios? Senhor, não tem medo de perder o seu emprego? Não tem medo da morte? Não tem medo de não poder se preencher? Não tem medo de ficar só? Não tem medo de não ser amado? Não tem alguma espécie de medo? Interrogante. Só se há um desafio. Krishnamurti. Mas eu o estou desafiando. Não compreendo essa mentalidade. Interrogante. Se há um impulso, agimos. Temos de fazer alguma coisa. Krishnamurti. Não. Está tornando complicada demais uma coisa tão natural como ouvir o barulho daquele trem que passa. Ou pode se lembrar do barulho do trem, ou pode escutá-lo realmente. Não complique a coisa, por favor. Interrogante. Não está de certa maneira a complicá-la, falando em invocar o medo? Não tenho necessidade de invocar nenhum dos meus temores. Pelo simples fato de estar aqui, posso observar minhas reações. Krishnamurti. É isso mesmo que estou dizendo. Interrogante. Para podermos estar em comunicação aqui, temos de conhecer a diferença entre cérebro e mente. Krishnamurti. Já tratamos disso. Estamos agora procurando averiguar o que é o medo, procurando aprender a respeito dele. Está livre a mente para aprender a respeito do medo? Aprender a seu respeito é observar o seu movimento. Só pode observar o movimento do medo quando não está a se lembrar dos seus temores passados e a observar o medo com essas memórias. Percebe a diferença? Eu posso observar o movimento. Está aprendendo a respeito do que realmente ocorre quando há medo. Nós estamos fervilhantes de medo a todas as horas. Parecemos incapazes de nos libertarmos dele. Quando teve temores no passado e deles esteve cônscio, que efeito eles tinham em você e em seu ambiente? O que acontecia? Não se sentia desligado dos demais? Os efeitos desses temores não te isolavam? Interrogante. Eles me paralisavam. Krishnamurti. Te punham num estado de desespero, sem saber o que fazer. Ora, quando se verificava esse isolamento, como era a ação? Interrogante. Fragmentária. Krishnamurti. Preste bem atenção, por favor. Houve ocasiões no passado em que senti medo e os seus efeitos eram de me isolar, paralisar, fazer-me sentir desesperado. Vinham-me ânsias de fugir, de buscar conforto em alguma coisa. Por ora chamaremos a isso isolar-se de todas as relações.
O efeito desse isolamento na ação é o de fragmentá-la. Não te acontecia isso? Quando sente medo, não sabe o que fazer a seu respeito. E sua reação era de fugir dele, de tentar reprimi-lo ou racionalizá-lo. E quando era obrigado a agir, sua ação era ditada pelo medo, que em si isola. Portanto, uma ação resultante desse medo é necessariamente fragmentária. E como a fragmentação é contraditória, havia muita luta, dor e ansiedade. Não é? Interrogante. Senhor, assim como um aleijado anda de muletas, assim também a pessoa que se vê tolhida, paralisada pelo medo, tem de usar várias espécies de muletas. Krishnamurti, é isso que estamos dizendo. Tem razão. Tem agora uma ideia bem clara dos efeitos do medo sentido no passado. Produzem uma ação fragmentária. E qual a diferença entre essa e a ação do medo sem a reação da memória? Quando se te apresenta um perigo físico, o que acontece? Interrogante. A ação espontânea. Krishnamurti. Você a chama de ação espontânea, mas é realmente espontânea? Averigue isso, por favor. Nós estamos tentando descobrir alguma coisa. Vai pela floresta sozinho, numa região selvagem, e de repente surge à frente uma ursa com crias. O que acontece? Sabe que o urso é um animal perigoso. E o que acontece? Interrogante. Aumenta a adrenalina. Krishnamurti. Sim, e qual a ação que se verifica? Interrogante. A gente se vê que é perigoso transmitir o próprio medo ao urso. Krishnamurti. Não, não é isso. O que acontece é você. Naturalmente se sente medo, transmite ao urso esse medo e ele se assusta e te ataca. Isso é muito simples. Não está percebendo o ponto essencial. Já se encontrou com um urso na floresta? Interrogante. Há uma pessoa aqui que teve essa experiência. Krishnamurti. Eu também. Aquele cavalheiro e eu, em certos anos, tivemos várias dessas experiências. Mas o que é que acontece? A poucos pés de distância de você está um urso. Manifestam-se todas as reações corporais, o fluxo de adrenalina e etc. Imediatamente você detém, faz meia volta e foge. O que aconteceu? Qual foi a reação? Uma reação condicionada, não é? Há muitas gerações te dizem que tem que ter cuidado com os animais selvagens. Se assusta, transmite ao animal o seu medo e ele te ataca. Tudo se passa instantaneamente. O que está funcionando? O medo ou a inteligência? É o medo despertado pela contínua repetição da advertência, cuidado com os animais selvagens, que te condiciona desde a infância? Ou é a inteligência? A reação condicionada em presença da fera e a ação dessa reação condicionada é uma coisa. A percepção e a ação da inteligência é outra coisa. As duas ações são inteiramente diferentes. Você está percebendo? Vem um ônibus a toda velocidade, você não se lança à sua frente. A inteligência te diz, não faça isso. Isso não é medo. A menos que seja neurótico ou tenha tomado drogas, é sua inteligência e não o medo que te impede de fazer. Interrogante. No encontro com um animal feroz, não tem a gente necessidade tanto da inteligência como da reação condicionada? Krishnamurti. Não, senhor. Compreenda isso. Se se trata de uma reação condicionada, nela existe medo e esse é transmitido ao animal. Mas assim
não acontece quando é a inteligência que funciona. Trate, pois, de descobrir qual das duas coisas está operando. Se o medo, então a sua ação é incompleta e, portanto, existe perigo por parte do animal. Mas na ação da inteligência, não há medo nenhum.